Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo as locuções da mensagem do reverendo David Young Cho. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Veja se você já está inscrito no canal, dê o seu like. Vamos para a mensagem de hoje. David Young Cho, construindo relacionamentos certos. Uma autoimagem realista e sadia é importante. Sua autoimagem é seu relacionamento consigo mesmo. Influencia tudo o que você faz. Mas e seu relacionamento com os outros? Como é que são construídos adequadamente? Até certo ponto, construir um relacionamento sadio é comparável à construção de uma casa. Começando com o terreno sólido de uma boa autoimagem, a pessoa então constrói um fundamento forte. Sem este fundamento forte, qualquer relacionamento subsequente vai sofrer. Por que isto é importante? Um alicerce forte possui dois aspectos. Um é a provisão do Deus Todo-Poderoso. O outro é o desenvolvimento de um caráter estável e que possua os traços de honestidade, fidelidade e perseverança. Quando penso em honestidade, me lembra de um fato. Viajando pela Europa, encontrei muitas construções grandes e suntuosas. Uma delas permanece viva em minha memória. Era uma linda casa, planejada com gostos e mobiliada com móveis modernos, uma beleza para os olhos. Mas ninguém usava a casa. Os oficiais do governo nem mesmo permitiam que alguém entrasse nela. Enquanto em construção, alguns responsáveis pela obra haviam sido subornados. Usaram materiais muito inferiores, construindo uma casa sobre fundamento falso. Milhões foram gastos na construção da casa, mas a desonestidade prevaleceu. Ainda hoje, aquela linda casa não pode ser usada. Os que vivem na falsidade e desonestidade não podem construir o fundamento necessário para edificar relacionamentos certos. Embora tais pessoas possam ser atraentes aos olhos, os que as conhecem de verdade evitarão o contato íntimo com elas. Têm falta de conforto da amizade verdadeira e prejudicam a todos os que se atrevem a ser seus amigos. Devemos também ser honestos com Deus se desejamos construir um relacionamento espiritual produtivo. O Evangelho de Lucas retrata graficamente essa verdade. Um relato do capítulo 18 contrasta a oração de um líder religioso orgulhoso e auto-justificado com a de um coletor de impostos, um publicano desonesto. O líder religioso orou: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas capítulo 18, versículos 11 ao 13. O líder religioso negava sua pecaminosidade. Em sua desonestidade para com Deus, bloqueava o estabelecimento de um relacionamento genuíno com o seu Pai Celestial. Mas o publicano era diferente. Ele havia errado ao roubar as pessoas, cobrando impostos não devidos. Era honesto quanto ao seu pecado e confessava a Deus. Por causa de sua honestidade e perdão divino, pôde vir e fluir sobre ele. O coletor de impostos tinha o começo de um relacionamento certo com Deus. Para que estejamos em harmonia com Deus de uma forma adequada, nós precisamos ser honestos e falar com Deus abertamente.
Passando por esse ponto, vem a fidelidade. Nosso mundo está cheio de infiéis. Esposos são infiéis às suas mulheres e mulheres a seus maridos. Nunca antes o divórcio, a ruptura absoluta do mais íntimo relacionamento humano, tem sido tão comum. Os burocratas enganam seus governos, operários são infiéis a seus patrões e amigos traem amigos. Infidelidade é um problema que domina nossa sociedade moderna e é um dos motivos para o desenvolvimento inadequado de um bom relacionamento. A fidelidade beneficia a ambas as partes de um relacionamento. Li a história de um funcionário em uma loja de departamentos na cidade de Pittsburgh, no estado de Pensilvânia. Chovia e poucas pessoas faziam compras. Enquanto os funcionários conversavam, um deles percebeu uma senhora de idade olhando as vitrinas. Embora ele visse que ela estava apenas passando o tempo, o funcionário convidou-a a entrar no seu escritório e descansar. Fez com que ela se sentasse numa cadeira confortável e perguntou se poderia servir ela de alguma forma. Ela disse que estava apenas esperando uma amiga que viria buscá-la. O funcionário saiu do escritório várias vezes procurando a amiga. Finalmente, encontrou aquela amiga e trouxe até a senhora que esperava no escritório. Ele não precisava ter feito isso. Ele não precisava ter sido educado, mas era um trabalhador fiel, permitindo em sua consideração que isso se estendesse até aquela senhora. A senhora de idade e sua amiga saíram. Passaram-se vários dias e o funcionário recebeu um lindo cartão de agradecimento. O cartão estava assinado por Andrei Carnegie, dono da grande American Street Corporation, filho da senhora de idade a quem o funcionário dispensara atenção especial. O ato de bondade do funcionário não foi logo esquecido. Alguns tempos mais tarde, Carnegie precisou encomendar materiais para um projeto de habitações que financiava na Escócia. A mãe dele instou fortemente a que ele encomendasse o mobiliário na loja em que o funcionário fiel trabalhava. Os grandes pedidos de mobília dessa loja aumentou seu valor em milhões de dólares. O jovem funcionário tornou-se um próspero homem de negócios. Ele fora fiel a seu emprego, indo além de suas responsabilidades. Sua fidelidade dera início a um relacionamento que lhes beneficiaria o resto da vida. Cristo exemplificou a importância da fidelidade contando a história de um homem que ia de viagem para outro país. Antes de partir, chamou seus servos e lhes deu dinheiro que investissem enquanto ele estivesse fora. Dividiu o dinheiro segundo a capacidade de cada servo, confiando o equivalente a $5.000 a um, $2.000 a outro e $1.000 ao último. Então partiu de viagem. O servo que recebeu $5.000 imediatamente começou a negociar com eles, conseguindo outros 5.000. O segundo servo, com $2.000, também foi fiel à confiança do Senhor e ganhou outros 2.000. Mas o último servo cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de certo tempo, o senhor voltou e pediu conta do dinheiro a seus servos. O que recebera $5.000 devolveu-lhes 10.000. Fostes fiel no pouco, disse-lhes o Senhor. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. O segundo servo disse: Senhor, $2.000 o Senhor me confiou. Aqui tem mais 2.000 que eu ganhei. Muito bem, respondeu-lhes o Senhor. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera $1.000 disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu dinheiro. Aqui tens o que é teu.
O Senhor ficou irado ao perceber que o raciocínio do servo era apenas uma desculpa para sua falta de fidelidade. Servo mau e negligente, respondeu o Senhor. Escravo preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o dinheiro dele, ordenou o Senhor, e dai esse dinheiro ao que tem 10.000. E o servo inútil lançai para fora. Mateus capítulo 25, versículos 21 ao 30. Os servos que foram fiéis à confiança do seu Senhor continuaram a desenvolver um relacionamento firme e duradouro. O servo infiel, entretanto, foi rejeitado e jamais teria a permissão de entrar na comunhão do seu Senhor novamente. E o último traço é a perseverança. Ao construirmos alicerces sólidos para os relacionamentos, é importante sermos honestos e fiéis. Mas nem a honestidade nem a fidelidade têm impacto total a menos que perseveremos. A Bíblia ensina o princípio básico da perseverança, no versículo que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedir requer apenas o uso da voz, o buscar apenas um olhar inquiridor. O bater, no entanto, exige uma ação mais definida. Se desejamos construir um bom relacionamento, devemos perseverar em vencer os obstáculos. Em minhas viagens, tenho visitado muitos países e tenho observado certos padrões. Os países situados em regiões quentes possuem recursos naturais, mas as pessoas têm a tendência de ser preguiçosas por causa do calor em seus países, em consequência, são chamadas de subdesenvolvidos. Entretanto, nos países do hemisfério norte, ainda quando os recursos naturais são mais limitados, as pessoas têm mais perseverança. Em seus esforços diligentes, usam o que podem encontrar. Esses países, com frequência, são as nações desenvolvidas. A perseverança também se faz necessária para desenvolver os recursos de um relacionamento. E os que perseveram mais são os que aprenderam a suportar as mudanças da vida. Por isso, confiar nas provisões de Deus é muito importante. Um caráter honesto e fiel que possui perseverança provê elementos importantes e necessários para a fundação de um relacionamento sadio. Mas o caráter humano tem falhas e muitos momentos de fraqueza. Um relacionamento com os outros é de suma importância que primeiro tenhamos um relacionamento com aquele que nunca muda, aquele que jamais falha. É por isso que um fundamento firme também deve ser construído com elementos que somente Deus pode prover. Um relacionamento eterno é uma alegria permanente. Por isso é importante repetir. Para que venhamos a construir relacionamentos uns com os outros, primeiro devemos ter um bom relacionamento com Deus. Você e eu e toda a humanidade passada e presente pecamos. Como Adão e Eva, quebramos nossa confiança em Deus e nosso relacionamento com Ele. Na época do Antigo Testamento, os sacrifícios ordenados por Deus eram atos simbólicos, restaurações temporárias do relacionamento do homem com Deus. Então Cristo veio à Terra. Sua morte na cruz foi o sacrifício extremo. Sua vida foi a prova da ressurreição do poder de Deus em cada situação humana. Por meio da fé em Cristo, somos salvos do resultado final do pecado. Uma morte que traz agonia eterna e separação de Deus. Mediante a fé salvadora em Cristo, nosso relacionamento com Deus é estabelecido por toda a eternidade. Embora ainda cometamos erros, temos o perdão contínuo de Deus. Embora ainda sejamos fracos,
Cristo nos dá força. E com um relacionamento eterno com Deus, nossos relacionamentos adquirem uma estabilidade que nunca antes esteve a nosso alcance. No Oriente, o pai é uma figura de autoridade. Quando eu era menino, tinha profundo medo de meu pai, um medo criado pelos valores da sociedade coreana e pelas palavras severas dele. Não me sentia bem em sua presença e fazia o possível para evitá-lo. Ainda na juventude deixei o budismo, religião de minha família, e me tornei crente. Como resultado de minha decisão, fui expulso de casa e considerado como estranho por minha família. Ainda que sentisse profundamente a separação, em minha solidão eu sabia que precisava de um relacionamento eterno com Deus. Mais do que nunca eu precisava do conforto de Deus e precisava da bênção de Deus. Muito mais do que o conforto dos laços familiares. O amor por minha família continuou. Eu era alguém que acreditava na Escritura que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16 e o versículo 31. Eu pus a minha fé nessa passagem e comecei a orar 3 vezes por dia pela salvação da minha família. Escrevi cartas a meu pai, mas ele não me respondia. Afastado de casa por cerca de 1 ano, minhas orações eram de desespero. Entretanto, meu pai cada vez se endurecia mais e mais. Continuei orando por 2 anos e então recebi notícia de que a fábrica de meias e luvas de meu pai tinha falido. Ele perdeu tudo. Não muito depois disso, ele veio a Seul com a aparência pálida e desleixada. Tinha vindo para me ver. Você é quem está causando todos os meus problemas, ele me acusou. Desde que você se tornou crente, nada tem dado certo para mim. Buda e os espíritos de nossos ancestrais estão com raiva de nós. Falhei em meu negócio e não há meios de me recuperar. Quero me suicidar aqui mesmo na sua frente. Ele me contou que estava passando por muitos problemas. Contou que estava passando por muitas necessidades. Ele disse: falhei em meu negócio e não há meios de me recuperar. Quero me suicidar aqui na sua frente. E depois quero que você carregue a culpa por tudo isso. Quero que você cuide de sua mãe e dos seus irmãos. Nessa época, eu estudava no Instituto Bíblico e meu pai estava alojado em uma área próxima. Continuei a orar por ele e contei a meus amigos a seu respeito. Eles se ofereceram para sair e ajudá-lo e vender as meias e luvas. Então fui a meu pai e disse: se o senhor for assistir a um culto na capela, meus amigos vão ajudar o senhor a vender os seus produtos. Meu pai ficou contente ao ouvir isso. Embora ainda não mostrasse nenhuma atitude favorável ao cristianismo, preocupava-se com a venda de suas mercadorias e concordou em assistir ao culto na capela. Durante esse culto, eu devia interpretar o sermão de um missionário norte-americano. Quando o missionário começou a pregar, em silêncio pedi a Deus que me ajudasse a usar a oportunidade ao máximo. Enquanto o pregador apresentava um sermão, eu pregava outro, dirigindo totalmente a mensagem ao meu pai. De súbito, ele levantou a cabeça, arregalou os olhos e parecia ouvir com atenção. Então, dobrou-se e começou a chorar. Eu, porém, não tinha certeza de que suas lágrimas fossem de arrependimento ou de alguém que houvesse falido em seus negócios. Terminado o culto, os alunos saíram e meu pai permaneceu sozinho no salão. Fui até ele e, com muito cuidado, levantei ele. Pai, lhes perguntei, o que está acontecendo com o senhor? Voltando-se para olhar para mim, o seu rosto brilhava como o sol. Eu sabia que Deus havia tocado no coração dele quando vi o seu rosto. Pai, exclamei, o senhor é crente? Filho, respondeu ele, ouça-me.
No início, eu estava criticando você. Eu pensava que sabia mais do que todos os alunos e achava o culto muito longo. Mas, de súbito, a minha vista se escureceu e não podia ver nada. Jesus apareceu e me chamou pelo nome. Me perguntou por quanto tempo eu iria resistir ao chamado de Deus. Eu vi a Jesus, sei que Ele é o Deus vivo. Confessei a Ele todos os meus pecados e agora tenho paz e confiança. Eu sou um homem feliz. Passamos os instantes seguintes juntos em grande alegria. Havia muito estávamos alienados, primeiro por causa do meu medo e da autoridade do meu pai, e mais tarde pelo ostracismo causado por minha fé em Cristo. Agora, porém, nós ambos tínhamos um relacionamento eterno com Deus e nessa base nos tornamos mais íntimos, com maior confiança mútua, o que jamais fora possível antes. Saímos da capela de braços dados. A essa altura a neve começara a cair. Pai, observei, com a neve que está caindo, a venda de meias e luvas deve melhorar. Filho, respondeu ele, não me preocupo com isso agora. Olhe para aqueles pinheiros. Jamais vi árvores tão belas. O coração de meu pai havia mudado e seu mundo inteiro se fizera novo. Cheio de alegria, ele disse, amanhã volto para o interior. Vou contar à sua mãe o meu relacionamento pessoal com Deus. No dia seguinte, ele tomou o trem de volta para nossa família. Ao voltar meu pai para casa sem ter vendido nada, minha família ficou apavorada. Como o restante, mamãe pensou que ele ficaria com raiva e permaneceu acordada a noite toda com medo de sua suposta ira. Ao ver a reação da família, ele ficou envergonhado por não ter vendido nada e não disse a ninguém que se havia tornado crente. Pela manhã, quando os sinos das igrejas tocaram, meu pai se ajoelhou e orou, dizendo, Pai Celestial, me perdoe por ter odiado a minha esposa. Tenho maltratado muito a minha esposa. Por favor, meu pai, me perdoe. Desde que o Senhor entrou no meu coração, Jesus, eu tenho um novo amor por minha esposa e por minha família. Já não desejo dirigir-me a eles causando medo, mas com ternura. Minha mãe, ao ouvir a oração do meu pai, ficou tão emocionada que respondeu, quero ser crente também. Então se abraçaram com ternura. Em minha vida toda jamais havia visto a minha mãe e meu pai se beijarem e se abraçarem. Mas quando Cristo entrou em suas vidas, todas as coisas se fizeram novas. Meus irmãos e irmãs perceberam a ternura recém-adquirida de meus pais. Me enviaram um telegrama dizendo que fosse rapidamente, estavam prontos para ouvir a minha mensagem. Fui de trem de volta para o lar, de volta ao mesmo lugar de onde eu fora banido, expulso. Preguei a mensagem de Jesus Cristo para toda a minha família. Desde então, os 11 membros de nossa família foram salvos. Fundados em nosso relacionamento eterno com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, nossa família inteira cresceu em amor e respeito uns para com os outros. Podemos desenvolver relacionamentos profundos que antes eram impossíveis. Jesus te ama e Ele tem uma alegria permanente para você. Mediante o sacrifício de sua vida sem pecados, Jesus Cristo nos proveu o meio para que tivéssemos um relacionamento eterno com Deus. Mas sem o Espírito Santo, jamais receberemos por completo todas as bênçãos que um relacionamento eterno com Deus por meio de Cristo pode nos trazer. Deus ordenou que o Espírito Santo nos haveria de ajudar a desfrutar de suas bênçãos. Sem o poder do Espírito Santo, somos incapazes de desfrutar das riquezas de Deus. Ao falar a respeito da vinda do Espírito Santo, Cristo disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Há de receber do que é meu e há de anunciar a vocês.
João capítulo 16 e o versículo 15. E nada na terra pode ser mais glorioso do que as bênçãos que Cristo, mediante o Espírito Santo, derrama sobre os que têm fé. O Espírito Santo nos ajuda a desfrutar da bênção de Deus de três maneiras: habitando conosco, habitando em nós e nos ungindo com o poder de Deus. A alegria duradoura destas bênçãos é fator essencial no desenvolvimento de nosso relacionamento com Deus e na construção de fundamentos certos em nossas relações com os outros. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, adquirimos também um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita conosco, como a atmosfera envolve a terra toda e todos os seres humanos. É Ele quem faz pressão para que abramos o coração a fim de receber a Jesus Cristo. O Espírito Santo está constantemente apontando o pecado e mostrando a alternativa da provisão de Deus de vida eterna. Mas o Espírito Santo não permanece como a atmosfera ao nosso redor. Entra em nosso espírito e faz de nossos corpos seu santuário. E por meio de sua habitação em nós, ele nos concede conhecimento e revelação sobre Jesus Cristo e a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Como resultado, ganhamos nova dimensão de vida e conhecimento. Aprendemos a viver uma vida completa, uma vida cheia de alegria e das ricas bênçãos de Deus. O Espírito Santo também nos unge com poder de ministrar as bênçãos de Deus a outros. Cristo deseja realizar seu ministério por meio de você e por meio de mim. Mas sem a unção do Espírito Santo, não estamos preparados para sermos canais mediante os quais Cristo pode fluir, a fim de suprir as necessidades dos outros. Por esse motivo, todos nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Quando ele nos batiza, nossa vida cristã pode se tornar ainda mais dinâmica e poderosa. Todo cristão, portanto, deve desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. Sem este relacionamento, você e eu não podemos desfrutar por completo das muitas bênçãos que Deus deseja nos dar. Sem um relacionamento crescente com o Espírito Santo, você esteve apenas lambendo a casca da melancia. Tenha consciência da presença do Espírito Santo ao seu redor. Receba com alegria a sua presença à medida que ele o transforma no santuário da habitação de Deus. Permita que ele unja você com poder para o ministério. Então você aprenderá a desfrutar mais das bênçãos de Deus. Você terá cortado a melancia. Estará desfrutando do gosto da polpa doce e interna da melancia. Sabores de alegria que perdurarão por toda a sua vida cristã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo David Young Cho. Você que chegou até o final, veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Dê o seu like, compartilhe com outras pessoas e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta. Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas, aqui em Guarabira, na Paraíba. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Deus vai abençoar você. A Bíblia diz que é dando que você recebe, é plantando que você vai colher. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Que Deus abençoe você. E na descrição também tem um curso e um e-book sobre o que eu aprendi com o pastor David Young Cho sobre a quarta dimensão, um mundo de orações respondidas. Que Deus abençoe. Todas as vendas do e-book e do curso serão destinadas a adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Deus te abençoe, sucesso na sua caminhada. Foi muito bom compartilhar com vocês.